Vamos lá, então. A gente quer, nesses próximos exemplos, fazer um esboço, né? Um esboço é como se fosse um rascunho, né? É uma pequena representação, não tão fiel assim à realidade, porque é só uma representação que a gente faz no papel, do gráfico de algumas funções trigonométricas. Para desenhar o gráfico dessas funções, a gente vai ter que recorrer àquilo que eu vou chamar aqui de base ou padrão, tá? Dessas funções. Aqui vão ser exemplos com funções seno e cosseno. E para isso, a gente vai precisar lembrar de algumas coisas. Eu já meio que adiantei aqui uma tabelinha com alguns valores que vão servir de referência para a gente sempre que a gente estiver trabalhando com gráficos de funções trigonométricas. Então, deixa eu só separar aqui cada um desses valores para a gente não se confundir na hora de fazer nossos cálculos. Então, peraí. Tá? Cada um desses 5 valores que estão aparecendo aqui, então aqui a gente tem uma tabela, tá? Com 3 colunas. Nessa primeira coluna aqui, a gente tem os valores de x, são os valores que vão aparecer lá dentro da função, tá? Depois eu tenho uma segunda coluna com o seno de x. Essa função aqui pra gente, ela é básica, tá? Então ela é o padrão a partir do qual a gente vai fazer algumas comparações com a nossa função do exercício, do exemplo mesmo. E essa é a função a respeito da qual a gente quer desenhar, né, quer esboçar aí o nosso gráfico, 4 vezes seno de x. Então, o que a questão pede, né, eu não coloquei aqui só pra gente não perder tanto tempo, mas o comando da questão é o seguinte: faça um esboço do gráfico de cada função a seguir. Então, a primeira função na letra A é f de x, 4 vezes o seno de x, beleza? Então, esse aqui era o comando da questão, só não coloquei aqui. A partir da letra B eu coloco. E a gente vai precisar lembrar de algumas coisas aqui relacionadas ao ciclo trigonométrico, tá? Assim, essa lembrança, ela com o tempo, ela fica automática. E o ideal é que a gente meio que decore isso. É ruim a gente ter que decorar as coisas, né? Mas aqui eu recomendo realmente que a gente decore, porque isso acaba adiantando nossa vida, tá? Mas nesse primeiro exemplo aqui eu ainda vou fazer uma representação do ciclo trigonométrico. A gente não precisa fazer isso aqui toda vez, mas só para justificar os valores que eu vou colocar ali na tabela, tá? Então, suponho que a gente esteja desenhando aqui um ciclo trigonométrico aqui bem rapidinho. E o ciclo trigonométrico ele funciona assim, né? Ele funciona aqui no sentido anti-horário, é o sentido que a gente chama de sentido positivo do ciclo trigonométrico. A gente parte daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Consigo. Tá? Então a gente parte desse ponto aqui, que eu pintei de vermelho, com 0 graus. Tá? Então aqui é como se fosse o primeiro ponto de partida, 0 graus, e a gente vai caminhando nessa direção aqui. A gente vai subindo no sentido anti-horário. Tá? O próximo ponto é esse ponto aqui. Ele corresponde a 90 graus. Só que a partir de agora a gente não vai usar assim, porque nas funções trigonométricas não é tão comum que a gente trate de graus, né? Ângulos em graus. É mais comum que a gente trate desses ângulos em radianos, tá? Então, o ângulo de 90 graus, ele corresponde a π sobre 2 radianos, tá? Para quem não lembra, π radianos é apenas uma unidade de medida para graus que vale 180 graus, tá? E a partir dela, a gente faz as nossas conversões usando meio que uma regrinha de 3, tá? Então, se 180 graus equivalem a π radianos, 90 graus, que é a metade de 180, equivale a π sobre 2 radianos, é o que está aqui, tá? E aí a gente anda mais um pouquinho, nesse sentido aqui anti-horário, e vem bater nesse ponto aqui, tá? Esse ponto é o próprio ponto de 180 graus, ou π radianos, beleza? E a gente continua a nossa caminhada ao longo do ciclo, e chega nesse cara aqui, tá? Esse cara corresponde a 270 graus, e em radianos ele é escrito como 3π sobre 2, isso é tudo regrinha de 3, tá? Não estou tratando disso aqui porque não é o assunto do vídeo, senão fica muito demorado, tá? E a gente continua a nossa caminhada até chegar aqui no final, tá? Que vai coincidir aqui com o zero, mas não vai ser zero, porque a gente está somando ângulos, né, de 90 em 90 graus. Ele corresponde a 2π, tá? Então a gente fez somas de 90 graus em cada um desses quadrantes, né? A gente chama de quadrantes. Então isso aqui é o primeiro quadrante, Q1, segundo quadrante, Q2, terceiro quadrante, Q3, quarto quadrante, Q4. E cada um desses quadrantes, eles compreendem um ângulo de 90 graus, tá? Tem um ângulo de 90 graus aqui. Por isso que a gente sai do zero e chega no π sobre 2, que corresponde a 90 graus. Depois a gente anda mais 90 graus aqui, a gente sai do 90 graus e chega aqui no 180 graus. Depois você continua a sua caminhada, tá? Nesse terceiro quadrante e percorre mais 90 graus, aí você chega aqui no 200
270 graus, tá? Tá fazendo rápido aqui. E se você continuar, no quarto quadrante você vai ter aqui mais 90 graus e 270 mais 90, se você fizer essa conta, você vai chegar em 360 graus. É a volta completa num círculo, né? Numa circunferência. Foi o que a gente fez, tá? E aqui no meio, olha só, a gente somou 90 aqui, mais 90 aqui, mais 90 aqui, mais 90 aqui, tá? 4 vezes 90 dá 360, tá? Então, realmente é o valor que a gente deveria chegar se a gente parte do zero e chega aqui no final, 360 graus, beleza? A gente dá uma volta completa no círculo trigonométrico. Por que eu estou falando isso? Porque cada um desses ângulos, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, então são 5 valores, eles vão servir de referência para a gente a partir de agora, para a gente poder produzir os nossos gráficos, tá? E em que sentido eles são referências para a gente? Tá? Então vamos voltar aqui para a nossa tabela e vamos escrever alguns valores, tá? Esses valores de referência, só para a gente diferenciar daquilo que a gente está vendo aqui no exemplo, eu vou escrever de vermelho, beleza? E aí o que for mesmo do exemplo a gente faz de azul aí, que é o que a gente está resolvendo de fato, tá? Então vamos lá. A gente tem a função seno de x, beleza? Então aqui dentro do seno, né, aqui dentro, no lugar do x, a gente vai ter ângulos, tá? Então nós vamos ter ângulos. E o comum, como eu falei antes, é que estes ângulos que aparecem dentro das funções trigonométricas estejam dados em radianos, beleza? E aí o que a gente faz? Para facilitar, eu criei essa tabela aqui para a gente enxergar melhor as coisas e separar, organizar mesmo o nosso trabalho, tá? Porque se estiver bagunçado a gente não consegue sair do lugar. E eu coloquei assim, essa primeira coluna aqui, então a coluna do x, né, que são os valores que vão vir aqui dentro da função, tanto aqui quanto aqui, a gente vai colocar os ângulos, tá? Então, aqui a gente começa do zero, são aqueles ângulos lá do ciclo trigonométrico. π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, tá? Zero, certo? A gente começou aqui, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Eu estou demorando mais aqui porque eu estou fazendo essa primeira introdução com o ciclo trigonométrico. Isso não vai acontecer de novo nos próximos exemplos. A gente vai partir direto para a tabela e para resolver a nossa função, resolver aqui, esboçar o gráfico, que é o nosso objetivo. Beleza? Vamos lá, então. O seno. Tá? E aqui que entra a parte em que a gente... talvez seja melhor a gente decorar, tá? Nesse início aqui, porque nosso objetivo é só esboçar o gráfico, não é filosofar tanto a respeito do ciclo trigonométrico. Essa aqui não é uma aula de ciclo trigonométrico, então vamos aqui pular um pouquinho essa etapa, tá? Só para a gente ser um pouco mais prático. Até porque são 5 valores, dá para a gente decorar tranquilo, beleza? O seno de zero, ele vale 0, beleza? Seno de π sobre 2, que é o seno de 90 graus, vale 1. Seno de π, são 180 graus, vale 0. Seno de 3π sobre 2 vale menos 1. Por mais estranho que seja, né? Mas ele pode ser negativo. E o seno de 2π, que são 360 graus, vale 0 de novo. Então percebam um padrão aqui. Já é bom para a gente conseguir, para facilitar um pouco nosso decoreba aqui, né? Olha só, a gente teve 0, 1, 0, 1 e 0. Tá? A única diferença foi esse sinal de menos aqui no 1, né? No seno de 3π sobre 2. Tá? Ao invés de ser 1 positivo, ele é menos 1. Esse sinal de menos tem a ver com o fato de que o 3π sobre 2 ele fica aqui embaixo, né? Ele está no sentido oposto aí desse eixo vertical. Tá? Então ele vale menos 1, beleza? Mas de resto, é só a gente começar do zero isso aqui para o seno. Tá? Para o cosseno vai ser outra história, mas vai ser parecido com isso aqui. Tá? Então a gente começa aqui do zero e vai alternando. 0, depois a gente vem para o 1, 0 de novo, menos 1, e depois termina no 0. Tá? E a gente coloca esse sinal de menos aqui na frente do menos 1 aqui, nesse último, né? Esse último 1 aqui que aparece antes do 2π ali, que é o menos 1 do 3π sobre 2. Tá? Então o seno de 0 vale 0, seno de π sobre 2 vale 1, e assim por diante. O que a gente quer fazer aqui? Tá? Então isso aqui sempre vai acontecer pra gente, tá? Toda vez que a gente enxergar um exemplo, meu Deus, em que a gente tenha uma função trigonométrica que tenha o seno, então tá aparecendo o seno lá pra gente, não interessa qual seja, tá? O quão complicado ela seja, mas aparecer o seno, de alguma maneira, a gente vai precisar dessas informações, tá? Os valores de x são os ângulos, e aqui a gente tem os senos de cada um deles, beleza? Eles vão servir de base pra gente, a gente já vai entender isso. Nesse primeiro exemplo, isso não vai ser tão necessário assim, mas nos próximos exemplos talvez isso aqui mude um pouquinho, tá?
Então vamos lá. Primeira coisa, antes da gente começar a desenhar o gráfico da função, a gente precisa saber das duas características estéticas, né? São as características assim, intrínsecas da sua função, que são a amplitude e o período. A amplitude a gente já obtém direto aqui da função, beleza? Geralmente é esse número, geralmente não, né? É esse número que aparece multiplicando a sua função aqui fora, tá? No caso da letra A amplitude vale 4. Então eu vou vir aqui e a gente sabe que a amplitude vale 4. 4 unidades, tá? Positivo. E a gente também precisa calcular o período, tá? Então a gente vai precisar para cada uma dessas funções aí calcular o período. Deixa eu só colocar um pouco mais para cá, porque eu tô com medo dessa conta não caber, tá? E o período de uma função trigonométrica, de uma função seno ou cosseno, a gente calcula assim, 2π sobre o módulo de c. Esse c, só lembrando, é o número que aparece multiplicando o x aqui dentro do parênteses, lá dentro da função mesmo, tá? E esse número para essa função aqui, da letra A, ele vale 1, tá? Então, o c aqui vale 1. Não tem ninguém multiplicando o x aqui, não está aparecendo ninguém. É porque, na verdade, tem um 1 aí escondido, beleza? Então, nesse caso aqui da letra A, vale 1, é mais fácil. Facilita um pouco nossa vida, né? Nossas contas. Então, a gente vai ter o seguinte. 2 vezes π dividido pelo módulo de 1. O módulo tem o efeito de tornar os números positivos, mas como 1 já é positivo, então ele não vai ter efeito nenhum aqui. Fica simplesmente 2π sobre 1. Tá? E qualquer número que a gente divide por 1 resulta no próprio número. Tá? Então, nesse caso aqui, 2π. 2π é o período dessa função que a gente está tratando. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Tá? Eu já mais ou menos desenhei aqui o gráfico, né? Pelo menos os eixos. Beleza? Então, aqui está o eixo x e aqui é o eixo y, certo? Nesse eixo y aqui é onde a gente vai ter os valores da função que a gente está tratando, né? Nesse caso aqui, a nossa função é 4 seno de x, tá? Eles vão vir aqui nesse eixo. Beleza? E aí, o que a gente faz normalmente? Né? Só para a gente não demorar tanto no nosso desenho, no nosso esboço. A gente separa aqui o eixo x, esse eixo horizontal, em 4 valores. Em 4 intervalos compreendidos entre 5 valores, tá? A gente vai começar do zero e a gente vai pular lá para o quinto valor, que é esse último tracinho que eu coloquei aqui, tá? Esse quinto valor, ele corresponde exatamente ao período da função. Como é um esboço, a gente não precisa desenhar a função, porque essa função ela vai para o infinito, né? Assim, o domínio dela, né? Não falei de domínio aqui, mas o domínio dessa função, geralmente a gente denota por D, é o conjunto dos números reais, beleza? Então ela continua infinitamente, tanto aqui para a esquerda do x, quanto para a direita, beleza? E aqui seria o zero, então ela continua para cá, mais infinito, e para cá, menos infinito, tá? Mas como essas funções elas se repetem, são funções periódicas, a partir de um determinado momento, o gráfico delas começa a se repetir, tá? O padrão do gráfico delas começa a se repetir. Então a gente não precisa ficar desenhando aí, porque a coisa vai ficar se repetindo mesmo, tá? E esse momento no qual ele começa a se repetir é justamente quando ela atinge o período dela, beleza? Por isso que a gente se preocupa tanto em calcular o período, tá? Porque o período é o momento a partir do qual a função começa a repetir o seu comportamento ali inicial. Beleza? Então tá. Então o que a gente faz? A gente vem aqui, coloca o número zero. E a gente vem aqui e coloca o 2π, que é o período da função. Se o período fosse outro, com certeza, aqui no lugar do 2π, a gente teria outro valor, tá? Mas não é o caso da letra A, é 2π mesmo. E aí, o que a gente vai fazer? Nesse primeiro exemplo, como essa função aqui, 4 vezes o seno de x, tem o mesmo período da função original, da nossa função base aqui, né? Que é só o seno de x, a gente não vai ter tanto trabalho de descobrir quem são os valores, né? Quais seriam os valores obtidos com alguma transformação. A gente vai ver isso em outro exemplo, tá? Então, como elas compartilham o mesmo período, que é 2π, a gente vai... Essa função nossa, 4 vezes seno de x, ela vai herdar, tá? Então, ela vai herdar aí valores muito parecidos com a função original seno de x, beleza? Então, lá no nosso eixo x, para essa função que a gente está traçando o gráfico, está fazendo o esboço do gráfico, 4 vezes seno de x, a gente vai ter os mesmos valores da função original seno de x. Então, a gente vai ter 0, já está marcado, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Beleza? Então, esses valores vão aparecer aqui também só porque elas compartilham o mesmo período, mas isso não acontece. Na verdade, isso aqui é só uma exceção, tá? Normalmente, isso não acontece, beleza? Mas aqui a gente está autorizado a utilizar os mesmos valores que estão aparecendo lá na nossa tabelinha inicial. Tá? Se o período delas fosse diferente, a gente ia ter que fazer uma continha ali
para adaptar, tá? Porque esse eixo x aqui, ele teria que ter uma escala diferente. É uma continha bem simples, bem besta, tá? Mas a gente teria que fazer uma continha para adaptar. Os valores aqui, nesses 5 espaços, seriam outros, beleza? Quando o período é diferente, esses valores naturalmente mudam também. Não é o caso dessa questão, então vamos usar os mesmos valores, tá? A gente tem que usar esses mesmos valores, beleza? Então vamos lá. Olha só, o que a gente vai ter que fazer? Essa função ela tem um 4 como amplitude, tá? Essa amplitude ela serve para esticar o gráfico da função, tanto para cima quanto para baixo. Então, esse 4 ele vai ter que aparecer aqui para a gente multiplicando todos os valores que a gente vai colocar aqui para a função. Tá? Então, 4 aqui e aqui no último 4 também. Beleza? Esse é o efeito da amplitude igual a 4. Tá? Ele vai fazer a função crescer na vertical. E o que a gente tem que fazer aqui, a partir de agora? Tá? Como a gente está multiplicando 4 pelo seno de x, a gente vai ter que atribuir ao valor aqui do x, tá? Cada um desses valores aqui, beleza? Desses x que estão aparecendo aqui, o 0, π sobre 2 e todo mundo. Só que a gente já sabe quanto que eles valem, porque a gente já meio que fez esse trabalho aqui, ó, de preencher essa tabelinha. Tá? A gente sabe que o seno de 0 vale 0, o seno de π sobre 2 vale 1, e assim por diante, seno de π vale 0, e assim vai. Então, a gente pode só substituir aqui, tá? No lugar do seno de x, os valores que a gente tem aqui nessa coluna, beleza? Então, a gente vai ter 4 vezes 0, 4 vezes 1, para o π sobre 2, para o π, 4 vezes 0 de novo, para o 3π sobre 2, 4 vezes menos 1, e para o 2π, 4 vezes 0. E a gente vai fazer essas contas são fáceis de fazer, né? 4 vezes 0, qualquer número vezes 0, dá 0. 4 vezes 1, tá? Quando você multiplica um número por 1, o resultado é aquele número mesmo. Então, nesse caso, 4. De novo, 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, porque a gente tem que levar em consideração o jogo de sinais, né? O 4 aqui ele está positivo, a gente não está escrevendo, mas ele está positivo. E a gente tem esse menos, tá? Mais com menos na multiplicação, se é uma multiplicação, dá menos. 4 vezes 1 dá 4. Tá? Então, 4 vezes menos 1, menos 4. E, por fim, 4 vezes 0, 0. Tá? Então, percebam assim, os valores eles são muito semelhantes àqueles da função original, que é essa daqui, seno de x, tá? 0, 1, 0 menos 1 e 0. Aqui a gente obteve 0, 4, 0, menos 4 e 0 de novo. Beleza? Então, qual que é a diferença, né, entre eles? É simplesmente o número 4. Tá? Onde é 0, fica 0 mesmo. Agora, onde a gente tinha o número 1, aqui, a gente acabou tendo o número 4. Onde a gente tinha o menos 1, a gente teve o menos 4. Então, a gente esticou esse 1 em 4 unidades. Tá? A gente multiplicou ele por 4 e ficou maior um pouquinho. Beleza? E esses são os valores que vão aparecer no gráfico da nossa função, da função do nosso exemplo, f de x igual a 4 vezes o seno de x. Tá? De que maneira a gente faz isso? A gente viu que a amplitude vale 4. Beleza? E esse 4 de fato começou a aparecer aqui nos nossos resultados. Essa amplitude que a gente tem que traçar aqui no eixo vertical. Tá? Então eu vou colocar, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Então vai vir um 4 bem aqui e vai vir um menos 4 bem aqui. Tá? A gente coloca sempre o valor positivo e o negativo. Ela tem o valor tem esse nome de amplitude porque de fato ela é o limite, tá? Tanto em cima quanto embaixo, que a função não vai ultrapassar, tá? É um limite pelo qual a função está aí presa, né? Então ela nunca vai ser maior do que 4 e nunca vai ser menor do que menos 4, beleza? Então a gente diz que é como se fosse um limite, é um certo limite mesmo, beleza? Então vamos lá, olha só, o que a gente tem aqui na nossa tabela. Quando a gente tem o ângulo x igual a 0, a função retornou para a gente 0. Então a gente vem aqui no gráfico e marca aqui no 0. Então 0, 0 vai estar bem aqui. A gente começa daqui. Agora a gente tem que buscar o valor para quando essa função, quando x vale π sobre 2. A gente tem que ver quanto que a nossa função vale. Vamos lá na tabela. Acha o π sobre 2 aqui. Ele está bem aqui. Beleza? E vai lá na coluna da função que a gente está interessado, 4 vezes seno de x, tá? Olha só, o resultado foi 4, tá? Então, na mesma linha, certo? Aqui do π sobre 2, deixa eu marcar aqui, ó, a gente já trabalhou com 0, beleza? A gente viu que dava 0. Agora a gente está bem aqui, ó.
no π sobre 2, e a gente viu que o resultado dele dá 4, então a gente vai marcar isso aqui no gráfico. A gente acha o π sobre 2, ele está aqui, e a gente sobe até o 4. É positivo, então a gente vai ter que subir mesmo. Tá bem aqui, vamos marcar uma bolinha aqui. Daqui a pouco a gente faz o traçado, tá? Vamos para o próximo. O próximo número aqui na tabela é o π, tá? E o resultado na nossa função foi 0, porque 4 vezes seno de π dá 0. Tá? Então a gente vai marcar aqui de novo o 0. Sempre que o valor for 0, esse valor vai estar sobre o eixo x, que é o eixo horizontal, por isso que eu estou marcando aqui. Quando era 0, 4 vezes o seno de 0 era 0. Agora que é π, 4 vezes o seno de π é 0. Tá? Vou colocar esse π um pouquinho mais para o canto aqui para não atrapalhar quando a gente desenhar. Tá? Vamos para o próximo. Então fizemos aqui para o π, vamos agora para o 3π sobre 2. Ó, 3π sobre 2 deu como resultado para a gente menos 4. Tá? Então a gente vai ter que marcar o menos 4 correspondendo aí ao 3π sobre 2. É o par dele, né? Então 3π sobre 2, a gente vai ter que descer agora lá para o menos 4. Vou colocar uma bolinha aqui. E por fim, vamos lá para o 2π. Então 2π está aqui, e a gente viu que o resultado dele é 0. Tá? Então se é 0, tem que estar sobre o eixo x. Então, para o 2π, o par dele é o 0, tem que estar sobre o eixo x. Marcamos todos os números. Olha só, a gente teve aqui o 0, marcamos, π sobre 2, π, 3π sobre 2, que deu menos 4, e 2π, que deu 0 também. Vamos agora fazer aqui um esboço do gráfico. Tá? A gente vai ligar esses pontos aqui, beleza? O que a gente vai fazer? Olha, qual que é o padrão dele? Ele começou aqui embaixo, aí subiu lá para o 4. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Do 0 até o π sobre 2, a função subiu. Depois ela teve que descer até chegar lá no π. Isso aqui foi uma primeira etapa dela, né? Isso aqui corresponde lá no ciclo trigonométrico aos primeiros 2 quadrantes, tá? Então deixa eu só arrumar aqui. O bom desse programa aqui é que ele ajusta a curva pra gente, então ela não fica tão torta, né? No caderno fica torto. E aí, vamos lá. Agora, o que aconteceu? Né? O próximo ponto está aqui, beleza? E o último ponto está aqui. Então, a gente vai ter que seguir mais ou menos aí nesse sentido. Então, a gente vai sair aqui do π, que era 0, e vai chegar no 3π sobre 2, que vale menos 4. E a partir daqui, a gente vai ser obrigado a subir até lá no 2π. Então, deixa eu só dar uma ajustadazinha aqui para ficar certinho, para bater aqui no menos 4. Pronto. Esse é um esboço do gráfico da função f de x. Deixa eu colocar ela aqui. F de x, vou colocar de vermelho aqui, ó, f de x igual a 4 vezes o seno de x. A única diferença é que esse 4 como amplitude forçou que essa função ela atingisse um valor menos 4 aqui e um valor mais 4 aqui em cima. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque se na verdade fosse a função original, né, a função seno de x, que foi o que a gente colocou aqui, ó, seno de x, que foi a nossa base. Né? Como que seria o gráfico dessa função partindo aqui da tabela? Que a gente tem aqui, ó, 0, 1, 0, menos 1 e 0 de novo. O gráfico da função seria parecido, só que ao invés do 4 aqui e do menos 4 aqui, a gente na verdade teria 1 e menos 1, que são os limites da função seno de x. A amplitude dela vale 1, tá? Então a gente teria o seguinte, ó, como se a gente tivesse isso aqui. Para não ficar muito pequeno, eu vou colocar aqui, mas está fora de escala, tá? Mas só para a gente conseguir enxergar melhor. 1 e menos 1, então a gente teria aqui, ó, esses limitantes, essas duas retas aqui, limitando a função. E o gráfico dela seria mais ou menos assim, elas têm o mesmo período, tá? Elas têm um período igual a 2π. Então, quando fosse 0, seria 0 também. Então, a gente teria o seguinte, ó. Quando fosse π sobre 2, seria 1, tá lá na tabela, tá? Então, 0, 1, 0, menos 1 e 0 de novo. Então, o gráfico da função, eu vou fazer um pouquinho rápido, só para a gente não tomar muito tempo. Tá? Seria isso aqui. Beleza? Essa seria aqui a primeira parte dele, correspondendo aos 2 primeiros quadrantes. E depois a gente teria isso aqui, ó. Eu passaria aqui e seria 0 aqui também. Tá? Então, essas funções, lembra do que eu falei? O efeito da amplitude igual a 4 é esticar na vertical o gráfico da função. Então, teve uma esticada aqui. A função original mesmo, né? É essa verde, beleza? A função de vermelho é o que o exemplo está pedindo para a gente. É uma alteração da função seno de x. Que alteração é essa? Esticada. Tá? A gente esticou essa função
beleza? Mas os gráficos, eles são simétricos, de certa maneira, né? Eles têm uma correspondência entre eles, tá? Tem o mesmo período, mas tem amplitudes diferentes. A função de vermelho, ela tá esticada, é a função do nosso exemplo. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Esse exemplo não teve muita dificuldade porque o período é igual quando o período for diferente. Em outros exemplos a gente vai ver isso. A gente vai ter um pouquinho mais de conta para fazer, porque a gente vai ter que ajustar um pouquinho aqui esses valores no eixo X, tá? No eixo horizontal. Não foi o caso aqui, então vamos para a próxima.